Muito bem, sem mais delongas, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 4. E nós caminharemos hoje numa mensagem, num sermão, cujo título é Não Perca a Saída. Falaremos sobre Não Perca a Saída a partir da reflexão de Provérbios, capítulo 4, no bloco textual ali do versículo 20 ao versículo 27. Mas, prioritariamente, o texto do versículo 23, né? Então, se você trouxe uma Bíblia, um exemplar físico da Escritura, né? Abra sua Bíblia. Se você vir alguém perto de você sem a palavra de Deus, sem o exemplar, compartilhe com essa pessoa para que ela possa ler o texto junto com você. E se você tem a sua Bíblia no seu celular, não há dificuldade, você pode abri-lo aí também, um aplicativo, e ler o texto bíblico. De qualquer forma, acredito que será projetado também. Provérbios capítulo 4, versão que utilizarei, será a versão NVI, e nós leremos aqui do versículo 20 ao versículo 23, depois leremos os outros textos conforme avançaremos na nossa reflexão. E assim diz a Escritura. Perdão. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista e guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio que temos de estar na Tua casa, pela oportunidade que o Senhor nos dá de pregarmos a Tua santa e poderosa palavra. E te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus, que essa palavra encontre lugar em nossa mente e coração e conduza-nos à compreensão daquilo que o Senhor tem para nós neste momento. Que possamos sair daqui impactados, cônscios da Tua vontade sobre nós. E que ela nos conduza, Pai, a um relacionamento íntimo, sincero, profundo e transformador com o Senhor. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Muito bem, meus irmãos. Provérbios é um livro extraordinário. Provérbios está contido dentro do bloco textual chamado de literatura de sabedoria no Antigo Testamento. Essa literatura contém textos majoritariamente poéticos e que trazem ensinamentos para a vida, né? Esse bloco textual é constante dos livros de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e alguns vão incluir ali o livro de Jó também nessa catalogação, né, de livros de sabedoria. Mas o que a gente precisa entender é que esses textos, eles foram escritos para serem princípios espirituais para a vida. Não apenas a vida dentro da realidade do Israel do mundo antigo, mas a vida odierna, a vida contemporânea, né? A minha vida, a sua vida, a nossa vida, a vida de todas as pessoas que tiverem o privilégio de contar com este texto. Mas para falarmos sobre especificamente a saída que o autor de Provérbios nos orienta, é importante consultarmos o mapa para saber qual é essa saída, né? E o livro de Provérbios é o mapa que nós temos no Antigo Testamento para nós aprendermos a viver da melhor maneira possível. O livro de Provérbios é o livro escrito majoritariamente, segundo a tradição da igreja, por Salomão. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, segundo o testemunho do próprio Senhor Jesus. Salomão escreve por volta do século X a.C. uma coletânea de ensinamentos, né? Boa parte desse livro é escrita por Salomão, outra parte não, uma parte menor não, mas a maior parte é escrita por ele, e aquilo que não foi por ele escrito, por ele foi naturalmente influenciado, dada a sua relevância na sabedoria hebraica, na poética hebraica, na maneira de ver a vida conforme a cultura e a sabedoria dos hebreus. O livro de Provérbios é um livro estruturado em um versículo base, no capítulo 1, versículo 7, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios nos ajuda a entender que se nós queremos ter uma vida sábia, nós precisamos começar aprendendo a temer o Senhor.
O princípio, o fundamento, o norte, a base da sabedoria é o temor do Senhor. E sabedoria neste contexto não é intelecto. Sabedoria é uma habilidade divina para aprendermos a viver com retidão em um mundo extremamente pecaminoso. Como diz o cancioneiro popular, é preciso saber viver, irmão Alexandre. É preciso saber viver da maneira correta. Viver não é o suficiente, a gente precisa viver da maneira certa. Porque tem gente cuja vida não produz absolutamente ou produz muito pouca coisa de boa para as outras pessoas. Tem gente cuja vida é um poço de sofrimento para todos aqueles que estão ao redor. É gente que está vivendo, na teoria, mas é gente que já até morreu em vida, né? Está respirando, esperando a morte chegar. É gente que não produz nada. É gente que não coopera com nada. Pelo contrário, é gente que só atrasa, é gente que faz mal, é gente que contamina negativamente o ambiente. Viver não é o suficiente. É preciso viver da maneira correta. E é isso que o texto de Provérbios intenta nos ensinar. Quer viver da maneira correta? Entenda que o temor do Senhor é o princípio para que você viva de uma forma sábia. Temer a Deus, sujeitar-se a Deus, colocar Deus como prioridade, estabelecer Deus como fundamento das nossas ações, emoções, pensamentos, escolhas, decisões. Compreender que o que nós fazemos não é simplesmente uma ação aleatória no universo de probabilidades ou de aleatoriedades, mas o que nós fazemos impacta numa realidade criada por Deus. O que nós fazemos impacta inclusive no nosso relacionamento com esse próprio Deus que nos criou. O que nós fazemos importa para Deus e na relação de Deus para consigo, para conosco. O temor do Senhor é o fundamento que nos ajuda a viver de maneira correta. Sabe por quê, meu irmão? Porque na vida, você e eu nos defrontamos muitas vezes com circunstâncias em que nós não sabemos o que fazer. E se nós não tivermos o temor do Senhor no nosso coração, nós vamos enfiar os pés pelas mãos. Nós vamos tomar decisões erradas. Nós vamos seguir o caminho errado. Nós vamos pegar a saída equivocada. E dentro desse contexto, cada um dos capítulos trazem uma série de orientações, e o capítulo 4, em especial, traz para nós uma leitura como se fosse um pai conduzindo o seu filho. Tanto é que lemos que ele diz: ouçam meus filhos. A instrução de um pai. Via de regra, o pai quer o melhor para nós. Claro que tem algumas exceções, mas a exceção não conta nesse caso. Via de regra, todo pai deveria ou quer o melhor para os seus filhos. Via de regra, o pai não vai chegar para o filho e dar para ele um conselho errado para que ele se arrebente na vida. Não. Quando ele vê o filho caminhando uma trajetória difícil, que talvez ele mesmo já tenha feito, ou que ele sabe que vai redundar em algo ruim lá na frente, ele interrompe o processo. Ele interrompe a trajetória. Quando nós vemos os nossos filhos andando em direção à Rua Rio da Prata ou à Avenida Brasil, nós vamos ficar olhando: não, ele precisa aprender. E um Scania vindo ali a 100 por hora, não, ele precisa aprender. Meu irmão, não, você vai correr desesperadamente e tirá-lo do caminho. Você vai dizer para ele: não pode largar a mão do papai ou da mamãe para atravessar a rua. Não pode aceitar nada que o estranho te der na rua, né? Não pode permitir que as pessoas toquem em você. Você está ensinando o seu filho a trilhar um bom caminho. Não pode ser mal educado com as pessoas. Você precisa pedir por favor. Você precisa respeitar as coisas das pessoas. Esse brinquedo não é seu, esse brinquedo é do amiguinho. Devolve o brinquedo. Vai chorar, vai espernear. Não importa, eu estou ensinando o caminho. É isso que um pai faz para com o seu filho. E uma mãe também, naturalmente, um responsável. Só que nesse contexto há uma urgência do pai. Porque o pai meio que está vendo os seus filhos trilharem um caminho muito perigoso, trilharem um caminho
que não é virtuoso, mas um caminho desvirtuoso, em um mundo extremamente atroz, em um mundo cruel, em um mundo opositor à vontade, aos valores de Deus. E esse pai, então, ao reconhecer um mundo que oferece múltiplos caminhos para um desastre existencial, diz: meu filho, ouça as minhas palavras. E o argumento principal, ou o cerne do argumento, ou o coração do argumento do sábio, é exatamente o coração e o conceito da vida do versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em outras versões, porque dele depende toda a sua vida. Acima de tudo, guarde o seu coração. Por que o coração, pastor? Porque na dinâmica do Oriente Antigo, a gente já falou isso algumas vezes, mas é sempre bom recapitular e aprofundar o conhecimento. Ao contrário de nós, que temos a compreensão de que os pensamentos originam-se na estrutura cerebral, mental, no mundo antigo entendia-se que a vontade, sentimentos e pensamentos eram produzidos dentro do coração. Então, quando Salomão diz sobre tudo que deve guardar, guarde o seu coração, ele está dizendo sobre tudo que deve guardar, guarda de onde saem as suas vontades. Guarda o lugar onde é produzido, ou onde são produzidos os seus desejos. Guarde o lugar onde se produz tudo aquilo que conduz a sua vida, a sua maneira de viver, a sua maneira de se relacionar. E no hebraico a palavra lev significa exatamente coração, não no sentido do músculo que nós temos aqui, mas no sentido dessa centralidade, dessa centralina de informações. Eu fiquei quase 10 dias sem a minha moto, né? E até compartilhei aqui com os irmãos no domingo passado, né? Fiquei a pé, irmão Alexandre, olha que absurdo, né? Triste. E aí peguei na sexta-feira, igual criança quando acha o brinquedo de novo, né? Que alegria. Aí estava lá conversando com o mecânico, né? E ele tentando entender, levei para um primeiro mecânico, e o mecânico não soube resolver, e alguém me indicou esse camarada, e eu fui meio que às cegas, um mecânico extraordinário. E aí fui lá, e ele falou: cara, senta aí, toma um café. Antes de me dar uma facada, né, do preço, a gente alimenta o animal antes de abatê-lo, né? Então, eu cheguei lá, e antes dele falar o valor, que eu não vou compartilhar aqui para esse culto não ser fúnebre, ele falou: senta aí, toma um café. Seu caro o café. E aí eu falei: cara, mas o que houve? Porque na verdade a moto simplesmente parou de funcionar, não ligava. Aí ele: não, cara, o que aconteceu foi o seguinte, houve um erro de comunicação do CAN da moto. Eu falei: CAN? O que é CAN? Eu conheço 100 Canjafé, será que é isso? Fiquei pensando, né? Não deve ser, né? Quase que eu perguntei: irmão teólogo, o que é CAN? Ele: não, CAN é centro, não sei o que, de informações. Aí ele parou para me dar uma aula. Eu gosto muito de aprender, irmãos. Qualquer coisa que eu não sei, eu gosto de aprender. E aí ele falou assim: não, deixa eu te explicar, existem esses fios aqui, foi me contando, e tem essa peça, cara, essa peça, tudo que acontece do ponto de vista de funcionamento da tua moto passa por aqui. É o coração da moto. Se houver algum erro de comunicação, a moto não funciona. Entendi. Então, como houve um erro de comunicação, a moto entendeu assim: não posso ligar, porque eu não sei o que está acontecendo, e se eu ligar pode ser pior. Se vira, André. O coração parou e tudo parou. Nesse sentido, assim como toda a parte elétrica da moto dependia dessa centralina ali, tudo que nós fazemos e todas as nossas ações dependem da motivação do nosso coração. O princípio espiritual que nós aprendemos nas Escrituras não é um princípio maquiavélico onde os fins justificam os meios. Na verdade, para nós, os meios são muito importantes. Porque os meios é que sinalizam onde e como está o nosso coração. O coração é a central de comando da sua vida, na perspectiva do Antigo Testamento. Coração é sede do intelecto, coração é sede das vontades,
Coração é a sede das escolhas morais. Coração é a sede da razão. Coração é o seu eu. Coração, talvez, mal comparando, é o que os psicanalistas vão chamar de ego. Coração é o que você efetivamente é. Coração é o dínamo, é o motor da sua vida. Então Salomão está dizendo: sobre tudo que você deve guardar, guarde o mais importante, guarde o coração, porque dele saem as totzaot, as saídas da vida. Expressão hebraica totzaot, que significa as fronteiras de um território. Ou, dependendo do contexto, porque o hebraico tem muito disso. Uma mesma palavra significa várias coisas, dependendo do contexto. Essa palavra é utilizada geralmente para estabelecer limites entre territórios, saídas, rotas, ou para estabelecer nascentes no texto do Antigo Testamento. E os dois significados cabem perfeitamente dentro daquilo que Salomão quis ensinar. Porque ou é uma metáfora militar, ou é uma metáfora geográfica. Guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da sua vida. Guarde o seu coração, porque nele você vai estabelecer os limites que você pode ou não traçar na sua existência. Assim, irmãos, à guisa de introdução, o que sai do seu coração, o que sai da sua vida, suas palavras, suas reações, suas decisões, as conjunturas da sua existência, não é fruto do acaso, mas é um transbordar exterior do que está no seu coração. Às vezes a gente entra por aquele caminho: eu fiz, mas eu não queria fazer isso. Será? Será? Olha, na hora eu tive muito prazer em fazer, mas depois eu vi que eu não queria fazer isso. Será? Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. A Escritura também nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio. É aprender que o coração denota nas nossas falas, ações, omissões, pensamentos, decisões, aquilo que tem governado a nossa vida. E a grande questão é: se Deus está governando o meu coração, as saídas da minha vida serão boas. Mas se eu, o mundo ou outra pessoa ou circunstância estiver governando a nossa vida, nós estaremos profundamente desprotegidos e pegaremos o caminho errado da existência. Esse é o princípio espiritual. E, aliás, pegar o caminho errado é muito difícil, né? Eu sou da época, irmão Alexandre, em que nós comprávamos o Guia Rex, lembra? Né? Na 4 rodas vinha ali o mapinha, aí eu tinha aquilo no porta-luvas. Lembra, Juvenal, desse negócio? Tinha no porta-luvas ali. Não, peraí, deixa eu olhar aqui. E você pegava ali latitude e longitude, olhava mais ou menos no índice. Estou nessa rua, marcava com a caneta para chegar. 3 ruas à esquerda. Era um trabalho do caramba. Era legal, né? Mas agora não, agora você coloca ali no GPS o endereço e ela vai a 300 metros, vire, né? O problema, irmão, é que a gente mora num lugar muito difícil, né? E que se você errar a saída, pode ser a sua última saída. Aliás, eu tenho um problema com uma saída em específica da Avenida Brasil. Eu tenho um problema cognitivo com a saída um pouquinho antes do Shopping Guadalupe. Porque eu preciso, às vezes, entrar ali por Marechal, ou entrar ali por Coelho Neto, e agora abriram uma outra saída, mas antigamente não tinha aquela saída depois. E aí eu vim, irmão, eu tenho alguns problemas, né? Às vezes eu estou ali na moto, rapaz, eu não sei se você já viu um vídeo que tem na internet, do camarada pilotando assim, aí vem um monte de vozes na minha cabeça, eu começo a lembrar do jogo, começo a lembrar das dívidas, começo a lembrar de um monte de coisa, de planejamento. Daqui a pouco eu estou na Penha, e eu queria ir para Marechal. Meu Deus do céu. Aí pego ali a entrada como se fosse para o Washington Luiz, volto a Brasil toda, porque eu perdi a saída. Desatenção faz a gente perder a saída.
Numa cidade perigosa como essa, às vezes a gente perde a saída e se surpreende. Certa vez, eu entrei errado numa rua. Quando eu entrei na rua, eu fiquei surpreso. Eu falei, tem um quartel aqui? Porque tem guarda aqui, né? O pessoal está no quarto de hora, de parafal, na esquina, meio-dia, está de guarda. Só não estava de verde. Deve ser algum batalhão diferente, de Kenner, né? Cabelo colorido, parafal e blusa de um time. Eu não vou dizer qual é. Rapaz, peguei a saída. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí a gente tem o nosso protocolo de emergência, né? Baixa o vidro, liga o alerta, de dia acende a luz, né? De dia, que o desespero é tanto, acende a luz, dá para voltar? Não dá para voltar, avisa que errou e volta. Perder a saída pode ser extremamente perigoso, literalmente no nosso contexto, mas espiritualmente também. E como nós podemos então, pastor, e esse é o fundamento e objetivo desse sermão, uma vez que já entendemos o princípio espiritual, que o coração é de onde saem, ou de onde se produzem as saídas, e os movimentos que conduzirão a nossa vida, como nós podemos então guardar o nosso coração? Porque que nós devemos guardá-lo, nós já sabemos. De que dele procedem as saídas da vida, nós já sabemos. Mas como nós podemos guardar o nosso coração verdadeiramente? No meu caso, particularmente pilotando ou dirigindo, talvez seja prestando um pouco mais de atenção. Talvez seja me atentando mais ao GPS. Talvez seja até mesmo parando um pouco antes na dúvida e perguntando a algum morador para que ele nos oriente. Mas e na nossa vida espiritual, ou na nossa vida com Deus? E na nossa espiritualidade, como nós podemos guardar o nosso coração? O próprio texto, no seu contexto posterior, nos ensina. E para isso eu quero compartilhar com você algumas lições a partir do versículo 24. E se você puder acompanhar comigo, a primeira destas 4 lições é a seguinte. Versículo 23, acima de tudo guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E no versículo 24, afaste da sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Como guardar o meu coração? Guarde a sua língua. Para guardar o seu coração, guarde a sua língua. O texto hebraico dá a ideia de que não é uma palavra apenas, mas é uma palavra deformada, uma palavra torta, um papo torto, né? Tem o papo reto, carioca, né? Tem o papo reto e tem o papo torto. O autor bíblico está dizendo, para guardar o seu coração, guarde as palavras da sua boca. Guarde da sua boca, ou guarde a sua boca de proferir as palavras tortas, as palavras distorcidas, as palavras perversas, as palavras que foram intencionalmente entortadas. Trata-se de uma manipulação das palavras para que elas produzam uma finalidade que Deus não quer que elas produzam. E como nós já falamos aqui, a boca fala do que o coração está cheio. Se nossas palavras são tortas, se nossas palavras são perversas, se nossas palavras produzem o mal e não o bem, é porque o nosso coração está ainda cheio de perversidade. A boca é o principal canal de vazamento da perversidade do coração. E é curioso porque há uma retroalimentação. Quanto mais o meu coração está sujo, mais a minha boca é perversa. E quanto mais a minha boca fala perversidades, mais isso vai alimentando o meu coração e mais sujo ele continua. E eu entro num ciclo sem fim de perversidade. A boca expressa o que há no coração. E a boca retroalimenta a degradação desse coração. Guarde o seu coração das palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade ou a falsidade de lábios.
é quando a gente fala uma coisa, mas na verdade a gente está querendo dizer outra. Meus irmãos, talvez um dos pecados mais negligenciados no seio da igreja e um dos pecados mais destrutivos que existem entre nós sejam os pecados da língua. Pecado de origem sexual a gente condena logo e resolve. Mas o fofoqueiro a gente tem uma complacência. Aquele que destrói a vida das pessoas com as fofoquinhas, a gente, por algum motivo que eu não sei, nós acostumamos é só uma fofoquinha. Não, irmão fala, né? A irmã fala, mas é uma bênção. Não, não é não. Até porque eu já ensinei aos irmãos que uma das nomenclaturas do diabo no Antigo Testamento é diabolos. Na verdade, no Novo Testamento é diabolos. Semeador de contendas. Aquele que semeia contendas. Isso é diabólico. Isso é fruto de um coração conduzido pela carnalidade. E por isso que Tiago vai nos ensinar, e se você puder abrir a sua Bíblia comigo no livro de Tiago, capítulo 6, leremos os versículos 5 e 6, nos ensina algo importante dentro desse contexto. Tiago 3, 5 e 6. Semelhantemente, a língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam, como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocada em os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Meus irmãos, cuidado com a sua língua. Sabe aquela coisa de, não, eu falo mesmo. Cuidado. Porque eu sou sincero. Cuidado. Pode ser que você esteja perdendo o seu coração. E a sua língua seja um grande sinal de que o seu coração está completamente deteriorado por sentimentos, motivações e orientações que não vêm da parte de Deus para nós. A era digital facilitou os pecados da língua, né? Porque atrás da tela, é muito mais fácil, né? Às vezes a gente detrata alguém, a gente fere alguém, a gente ofende alguém, a gente diz coisas sobre pessoas que talvez no face a face a gente não teria coragem de dizer. Mas às vezes a língua se manifesta através dos dedos, do teclado ou do smartphone. Às vezes nós espiritualizamos o pecado da língua, né? Meu irmão, não é fofoca, é compartilhamento de oração detalhada, né? Eu estou detalhando aqui o motivo da oração, mas não é fofoca não. Inclusive o irmão pode contar para outras pessoas, para todos nós orarmos, num grande círculo de oração em prol dessa pessoa, mas não é fofoca. Fala mal do camarada, põe o camarada abaixo de pó. Não, mas isso aqui é uma crítica construtiva, né? Primeiro você transforma ele em entulho, para depois construir. Estou fazendo isso para o seu bem. Falamos sem amor, falamos sem cuidado, falamos para ferir, mas não é para o seu bem. Cuidado com a sua língua, meu irmão. Guardar o coração implica muitas vezes em preferir o silêncio a dizer algo que nós não deveríamos. A palavra de prata, o silêncio é de ouro. Quero guardar o coração, pastor. Guarde os seus lábios. Será que você tem emprestado os seus lábios para sentimentos que não vêm da parte de Deus? Será que você tem emprestado os seus lábios e o seu discurso para aquilo que não vem do Senhor para a sua vida, mas para algo que o próprio inferno, como Tiago diz, não é o André, mas a Escritura está dizendo,
aquilo que o próprio inferno tem semeado para inflamar o seu discurso, para que de alguma forma você satisfaça alguma motivação ou algum desejo através daquela fala comunitária. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Se queremos guardar o coração, precisamos guardar a nossa língua. Salomão continua nos ensinando e traz um segundo princípio. Como não perder a saída. Como guardar as saídas da vida, guardando o coração. Versículo 25. Olhe sempre à frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Se para guardar o coração eu preciso guardar a minha língua, para guardar o coração eu preciso guardar os meus olhos. Cuidado com as distrações. Tenha um olhar fixo. Tenha um olhar direcionado para aquilo que você precisa estar observando. Nós que andamos de motocicleta, precisamos ter um olhar redobrado. E essa cultura de olhar o tempo todo para todos os lugares, já me salvou de muitos acidentes. Porque às vezes a gente olha para o retrovisor, olha para frente, já olhei. Não. É olhar 3, 4 vezes para o retrovisor. E quantas vezes, irmãos? Olhei para o retrovisor, não tinha ninguém, liguei a seta, ia virar, olhei de novo, a moto aparece. É no instante, está no ponto cego. Quantas vezes nós levamos aquele susto porque a gente está dirigindo, o trânsito deu uma meia parada, você vai olhar o celular e o carro da frente parou mais rápido do que você imaginava. E aí quando você vê, você pede para o anjo, freia. O anjo, igual o piloto de autoescola, né? O anjo está do lado ali com o outro freio ali, dá uma travada para você. Quantas vezes o nosso olhar se desvia? Quantas vezes os nossos próprios filhos, nós estamos olhamos para o outro lado por um instante, daqui a pouco caiu, machucou, ralou, alguma coisa aconteceu. Nosso olhar precisa estar direcionado onde ele deve estar. O problema é, se eu não sei onde o meu olhar deve estar, eu olho para qualquer coisa. Se eu não sei qual é o propósito, o objetivo que eu tenho na minha vida, eu vou olhar para qualquer coisa que chame a minha atenção. Qual é a característica do que nós chamamos de déficit de atenção? É exatamente a dificuldade de concentrar-se em um objetivo, porque tudo distrai. Na espiritualidade, isso pode ser desastroso. Porque quando o nosso olhar está fito em Jesus, nós continuamos trilhando o caminho que Deus tem para nós. Mas existem coisas que vão desviar o nosso olhar. E se nós olharmos para a esquerda ou para a direita ou para qualquer outro lugar, nós podemos nos perder. É o Pedro andando sobre as águas. Mestre, faça com que eu vá até o Senhor. Pode vir, filho, só andar. E Pedro começa muito bem. E de repente as ondas, o mar, a chuva, e ele vai olhar para o céu e daqui a pouco esqueceu onde estava Jesus e começa a afundar. Em que pese isso seja um relato bíblico, literal, isso traz um princípio espiritual para nós. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, se nós tirarmos os olhos dos objetivos que nós temos para a nossa vida, se nós tirarmos os olhos do plano e propósito que Deus tem para nós, nós vamos afundar na caminhada, nós vamos perder a saída. Cuidado com o seu olhar. Na perspectiva de Provérbios, há uma série de tese e antítese, né? Naquela estrutura de tese, antítese e síntese. E muitas vezes ele faz essa dialética utilizando figuras, né? Vida e morte, luz e trevas. E uma das figuras muito utilizadas é sábio e tolo. O tolo é aquele que o olhar vagueia, que não sabe para onde ir, para onde enxergar. O sábio é aquele que entende o foco. E ao focar, direciona as suas energias, canaliza a sua vontade na direção certa. Nós precisamos focar no que é o nosso dever. E não nas distrações.
Na produção acadêmica, irmãos, nós passamos por um momento que nós chamamos de momento de bloqueio. Você está ali escrevendo, você está produzindo seu TCC, sua dissertação, sua tese. E chega uma hora que você está tão cansado que você não consegue mais. E é nesse momento em que as distrações se tornam extremamente atrativas. É o celular que toca, é o gato que passa, é o barulho do carro da pamonha, a sua mente divaga, porque você perdeu o foco. Por isso que às vezes a gente está fazendo uma tarefa durante muito tempo e a gente começa bem, e depois de 30, 40 minutos você já não sabe nem mais seu nome. E aí você precisa sair, levantar, tomar um café, beber uma água, olhar as estrelas, paisagem. Beleza. Sentei de novo, foco, voltei a trabalhar, voltei a produzir. Porque o nosso olhar precisa estar direcionado. Se o tolo não sabe para onde olhar, o que caracteriza o sábio é exatamente a profunda convicção do direcionamento que Deus tem dado. Por que tem gente que consegue alcançar desenvolvimento da sua vida espiritual? Por que tem gente que amadurece na fé? Por que tem gente que alcança os sonhos e planos que busca durante anos na sua vida? Porque é gente que manteve o foco. É gente que estudou para a prova, foi reprovada a primeira vez, aí chorou, mas acabou o choro, voltou a estudar. E às vezes é reprovado uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, mas não perde o foco. Nós temos um amigo conhecido da nossa família, que é promotor de justiça. E ele estudou 7 anos no concurso, foi reprovado 7 anos. Nos 2 últimos anos parou de trabalhar para estudar. Só estudava. Primeira reprovação. Só estudando, a mulher bancando as coisas. E o camarada estudando 10, 12 horas por dia. Segundo ano, 7ª reprovação. Aí ele disse que na 7ª reprovação ele falou assim, eu vou voltar a advogar, porque não dá. Aí a mãe dele falou, não, você vai passar. Aí passou para o Espírito Santo, para Minas e para Alagoas, para a promotoria, escolheu. Não, eu quero ser de Minas. E é promotor interior de Minas Gerais. Uma família muito amada. E hoje uma bênção, desfruta do foco. É que a gente vive uma geração onde é muito difícil focar, porque os nossos olhos vagueiam sem disciplina. E a gente tem falado muito aqui de celular, né? Da dopamina do celular. É isso, a gente abre aqui. É a série de estímulos que a gente tem, a gente não consegue estudar, a gente não consegue ler, a gente não consegue se entregar a uma tarefa, porque a gente é estimulado de todos os lados. E meus irmãos, se nós deixarmos os nossos olhos vagarem, nós estaremos correndo grandes riscos. Lembre-se da experiência de Davi. Por algum motivo, deixou os seus olhos saírem de onde deveriam estar, que era na guerra, e na cidade, no meio, talvez, do tédio, do ócio, segundo o texto de 2 Samuel, capítulo 11, permitiu que o seu olhar vagueasse pelos terraços. E como diz minha saudosa, ou dizia minha saudosa mamãe, André, quem procura, acha. Depois disso, geralmente vinha uma surra. Quem procura, acha. Nossos olhos estão procurando, talvez, o que Deus esteja reprovando. Pastor, como guardar o coração? Guarde os seus olhos. Talvez pautando na nossa vida o exemplo de Jó, no capítulo 31, versículo 1 de Jó, ele vai dizer: fiz uma aliança com os meus olhos, pois como fixaria os meus olhos em uma mulher? Que espetáculo de texto. Fiz um pacto com os meus olhos. Não deixarei que os meus olhos me conduzam. Cuidado com os seus olhos. Porque na tela do celular, irmãos,
Os nossos olhos são bombardeados com realidades que só existem na tela do celular. Aquela vida perfeita, aquelas pessoas maravilhosas, elas só existem na tela do celular. Aquela pessoa maravilhosa que você vê é muito melhor do que seu marido, ele não existe, ele só existe na tela do celular. Aquela mulher maravilhosa, escultural, ela não é uma realidade, ela é algo montado para mostrar para você algo ou vender para você alguma coisa. Não seja enganado pelos seus olhos, mas conduza os seus olhos ao foco e ao propósito que Deus tem na sua vida. Colocar o olhar no lugar certo exige foco. Mantenha o foco e você não perderá a saída. Lembre-se do exemplo do seu pastor. Fiquei pensando na morte da Bezerra e querendo ir para Marechal, parei na Penha. Cuidado. Mantenha o foco. Não perca as saídas. Olhe para o lugar correto. Amém? Dá um silêncio aqui. Dar uma animada, né? Deve estar dormindo, né? O povo. Oração também. Atenção e oração. Quebrantados. Terceiro princípio que o texto nos ensina, versículo 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Guarde a sua boca, guarde os seus olhos e guarde os seus pés. Passos. Guarde o seu caminho. Em versões mais antigas, pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem retos. Expressão hebraica pales. Essa exegese é espetacular. Pales era uma palavra utilizada para designar uma balança precisa. Em outras palavras, Salomão está dizendo assim: pese perfeitamente cada um dos seus passos, cada grama dos seus passos. Separe a medida perfeita, precisa dos seus passos. Pese perfeitamente, meça perfeitamente. Mas medir o que, pastor? Medir os seus caminhos, medir os seus passos, medir a pegada da vida. Meus irmãos, a maior parte das pessoas não cai no pecado porque planejou cair, mas cai no pecado porque abandonou a palavra para ir para um atalho que parecia seguro. Na maioria das vezes, nós não acordamos de manhã e dizemos assim: hoje eu vou pecar deliberadamente. Na maioria das vezes, nós simplesmente, por algum instante, nos distanciamos da palavra e alguém ou alguma circunstância nos apresenta um atalho. Eu conheço um caminho. Por aqui a gente vai chegar lá mais rápido. E você olha e parece seguro, e você olha e parece tranquilo. Mas aquele caminho que parece ser agradável ao seu coração, na verdade é um caminho de morte. Cuidado por onde pisam os seus pés. Por onde você tem andado, meu irmão? Por onde você tem caminhado? O que a Escritura está nos ensinando é que nossos pés devem trilhar caminhos que já foram trilhados anteriormente. E aqui eu quero usar dois textos que podem nos ajudar a compreender isso. O primeiro do salmista, dois do salmista. O primeiro é a compreensão de que quando o salmista nos ensina que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Primeiro, entender que lâmpada para os nossos pés é porque na dinâmica do mundo antigo não havia luz elétrica e nas noites mais escuras era muito difícil de enxergar, então eles pegavam uma pequena lamparina, colocavam azeite, acendiam um pavio e colocavam perto dos pés para que eles pudessem olhar e guiar a trilha no meio do mato, do deserto.
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Por quê? Para que eles não pisassem em um buraco, para que eles não caíssem em uma armadilha e para que eles não pisassem acidentalmente em um inseto peçonhento que pudesse, inclusive, tirar-lhes a vida. No meio da escuridão, andando na floresta ou no deserto, uma víbora, um escorpião, era muito plausível. Então a luz afastava os animais, iluminava o caminho e garantiria que eles chegariam ao lugar correto. Para aprender a dar os passos certos, é importante que a palavra esteja próximo de nós, guiando os nossos caminhos. Nós não trilharemos um caminho novo, nós andaremos no caminho que já foi trilhado para nós. Deus é um fazedor de caminhos. Não somos nós que fazemos os caminhos. É Ele quem faz e nós seguimos a trilha. Se você já viveu a experiência de fazer trilha ou de participar de uma marcha, a orientação do instrutor ou do guia é: não saia da trilha. Ah, mas eu sou brabo, eu sou o Indiana Jones. Não saia da trilha. Ah, mas eu sou o alecrim dourado. Não saia da trilha. Geralmente quem sai da trilha cai, se machuca, se lesiona, às vezes morre, fere alguém. Não saia da trilha, irmão. Não saia do caminho já estabelecido para você. Não saia dos princípios e valores espirituais que a palavra tem ensinado a nós. Segundo ensinamento que o salmista nos traz, logo no início do texto de Salmos: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Há um processo de deterioração através do caminhar. Bem-aventurado aquele que não anda. Tudo começa com os passos. A gente começa a andar no caminho que não deveria, daqui a pouco a gente para trocar uma ideia. A gente começa a andar com quem não presta, daqui a pouco a gente está parado na esquina trocando ideia com quem não presta. Depois de um tempo, a gente acaba se assentando com quem não presta, não apenas para trocar ideia, mas para planejar coisas que não prestam. Meu pai tinha uma expressão muito curiosa, né? André, cuidado com quem você anda. Que quando Zé Maria passar, não vai querer saber quem é, quem não é. Eu fui entender isso muitos anos depois, fiquei meio traumatizado, inclusive. Todo Zé Maria que eu vejo, eu fico meio com medo, né, por disso. Cuidado, irmão. Seguir por um caminho errado é um caminho de deterioração, porque a gente começa andando. Daqui a pouco a gente para. Daqui a pouco a gente está sentado planejando junto com eles. Cuidado com os seus pés, para que você não perca a saída da vida. Com quem você tem andado? Eu não estou dizendo aqui que você precisa, ou tem, de se afastar de todos os seus amigos que não são crentes. Pelo contrário, você precisa andar com eles no sentido de influenciá-los positivamente. Você é luz no meio deles, você precisa estar lá. Se Deus não quisesse que nós fôssemos relevantes no mundo totalmente pecaminoso, a gente já tinha morrido, irmão. Se você está vivo é porque Deus quer que você exerça influência na vida de gente que não conhece a Jesus. Ah, mas eu não quero andar com essas pessoas. Ora para morrer. Porque não faz sentido, né? Só quero andar no meio dos crentes. Ah, irmão, vai para o céu logo. É crente muito melhor do que nós aqui. Vai encontrar os apóstolos lá, os profetas, vai ser bom. Não, eu entendo que eu estou aqui para cumprir um propósito. Eu entendo que eu estou aqui para caminhar com gente que não conhece a Jesus e influenciá-los. Beleza, maravilha. Mas cuidado. É isso mesmo, mas cuidado. Porque pode ser que você esteja sendo muito mais influenciado do que influenciando. E como que eu vou saber isso, pastor? Através dos passos que você estiver dando. Será que você está convivendo com essas pessoas ou você já está andando no caminho que elas andam? E isso é muito tênue, irmão, especialmente nesse momento para os jovens. Porque eu fui um jovem que não fui criado na igreja, me converti e fiquei muitos anos afastado do evangelho. Porque em algum momento da minha trajetória eu passei a ouvir gente que não deveria ouvir
e achei legal caminhar em caminhos que não deveria caminhar. E em que pese a graça e a misericórdia de Deus tenha me alcançado novamente, ou melhor, nunca deixou de me alcançar. Mas alguns traumas e marcas desse momento eu carrego e carregarei por toda a minha vida. Tem caminhos que não são feitos para o crente andar. Cuidado por onde você está andando. Cuidado onde você coloca os seus pés. O texto de Hebreus capítulo 12, versículo 13, vai dizer: fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie e antes seja curado. Suas escolhas diárias abrem caminhos para aqueles que vêm atrás de nós. Agora não é para os jovens, mas é para os adultos. Se você está preocupado com os passos que os seus filhos têm dado, avalie por onde você está andando. Porque eles podem tão somente estar seguindo os seus passos. Tudo aquilo que nós fazemos impacta diretamente na vida dos nossos filhos. Maria Luísa entrou numa fase muito curiosa, que é uma fase de imitação. Tudo que eu faço, ou a mãe faz, ela quer fazer igual. Ela imita. E isso faz com que a gente redobre, né, o comportamento e o cuidado, porque às vezes a gente tem uma reação que não deveria ter, a gente tem uma fala que não deveria ter, a gente age de uma forma que não deveria agir, e daqui a pouco ela está reproduzindo. E isso serve para nós como um parâmetro de reflexão e correção de rota. Opa, estou errando, estou falhando nisso aqui como pai, eu preciso andar por outro caminho. Por quê? Porque eles estão nos observando, irmãos. Eles nos observam a respeito do que fazemos, infinitamente mais do que a respeito do que falamos. Nós estamos trilhando um caminho e deixando um rastro para que os nossos filhos caminhem atrás de nós. Para que os nossos discípulos caminhem atrás de nós. O novo crente que está chegando na igreja está olhando para você e vendo você como um referencial de crente. Que tipo de caminho a gente tem trilhado? O novo crente que chega aqui e aceita Jesus, olha para você e fala assim: esse camarada é um crente maduro, eu quero seguir os seus passos. Será que ele está seguindo bons passos? Ou será que ele está comprometendo a sua vida espiritual? Nós precisamos estar atentos. Quer seja no sentido de trilhar a nossa própria história com cuidado, porque ela está começando, ou quer seja no sentido de trilhar a nossa história com cuidado, porque tem gente atrás de nós seguindo o caminho que nós já estamos trilhando. Isso fala diretamente sobre as nossas rotinas, nossas associações. O ambiente que eu frequento deve ser um ambiente frequentado por mim? A roda de amigos da minha faculdade deve ser a roda que eu estou inserido? A roda de colegas do trabalho, que naquele almoço tem um determinado comportamento, será que é essa roda que eu devo estar aqui? O que o texto nos ensina é que o nosso coração pode estar sendo roubado pelos nossos pés. E a grande questão, ou o grande desafio é que enquanto éramos velhos homens, nós trilhamos um caminho e agora que estamos em Cristo Jesus, nós precisamos abandonar estas veredas e ir por um outro caminho. Como a própria Escritura nos ensina, um novo e vivo caminho. Instituído pelo sangue de Jesus. Como guardar o coração? Guarde sua boca, guarde seus olhos, guarde seus passos. Por último, quarto e último princípio, versículo 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste os seus pés da maldade. Mantenha o seu equilíbrio. Eu louvo a Deus porque esse texto fala: não se desvie nem para a direita e para a esquerda. Porque ele falasse um só, eu ia ter um problema. Que a gente vive um tempo tão difícil. Graças a Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Não se desvie para a esquerda e para a direita.
Mantenha-se equilibrado, mantenha-se no lugar certo. Mantenha-se com uma vida reta, mantenha-se em retidão. Não se desvie, ainda que o desvio pareça piedoso. Como disse para os irmãos, o texto de Provérbios é um texto que trabalha a dialética. E na dialética, muitas vezes, bem próximo de uma perspectiva dualista, onde há oposição de elementos, luz e trevas, bom e mal, justo e injusto, tolo e sábio, vida e morte, e nesse sentido, esquerda e direita. E ao contrário do que talvez você tenha pensado, isso não tem a ver com política. Porque a divisão de esquerda e direita política é um movimento da modernidade, especialmente da Revolução Francesa. Um dia a gente pode falar sobre isso em outro contexto, próximo das eleições. Mas aqui tem a ver com a dinâmica do texto bíblico do Antigo Testamento, em que para aquele tempo, o caminho da direita era o caminho da piedade e o caminho da esquerda era o caminho da impiedade. Muito se dá pela destreza, que é mais comum dos destros, até mesmo aí a origem da expressão, do que dos canhotos. Canhoto é raro, né? E via de regra, um exemplo no mundo futebolístico, via de regra, quem é canhoto é hábil. Eduardo disse que é canhoto, mas toda regra tem a sua exceção. Eu não disse que é ele, só falei que toda regra, embora seja, né? A habilidade está no lado direito por uma questão cultural. Então, quando o texto diz não se desvie para a esquerda e para a direita, o texto traz para nós um ganho de conhecimento espetacular. Porque numa leitura do senso comum deveria ser não se desvie para a esquerda, mas mantenha-se na direita. Mas não é isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitas vezes, travestido de piedade, há engano. E o que o texto está ensinando para nós é que a estrada mais segura é aquela do caminho do equilíbrio, porque, parafraseando aqui C.S. Lewis, inclusive num texto maravilhoso de sua pena, chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, um texto espetacular de C.S. Lewis, ele vai dizer que a estratégia dos demônios é exatamente a estratégia de condicionar você excessivamente à direita, para que você acredite que é bom de verdade. E assim diz C.S. Lewis, e trago aqui a citação completa: a estrada mais segura para o inferno é aquela que desce gradual e paulatinamente, é uma ladeira suave, com solo macio sob os pés, sem curvas bruscas, sem marcos quilométricos e sem placas de sinalização, apenas com uma bela paisagem. Meus irmãos, a gente precisa entender que se, por um lado, não devemos ceder à esquerda, onde neste sentido, mais uma vez reforço para que não haja uma distorção, estamos falando de um relativismo moral, estamos falando de um flerte com um sistema mundano de liberdade, de libertinagem. Nosso caminho não deve ser a esquerda, mas o nosso caminho também não deve ser a direita, onde nós flertamos com o legalismo, onde nós flertamos com o farisaísmo, com um orgulho espiritual de sermos mais santos do que os outros, de termos em nós a única revelada e inequívoca vontade de Deus, que curiosamente é igual à minha, porque eu faço aquilo que Deus quer que seja feito. Porque se eu erro à esquerda, eu também erro à direita. Se eu entro por um caminho de mundanismo, de carnalidade à esquerda, eu entro por um caminho de legalismo, de um julgamento de santidade hipócrita à direita, de uma confiança na autojustiça.
E a grande questão é que tanto o desvio à esquerda quanto o desvio à direita fazem com que nós percamos o nosso coração e saiamos do estreito caminho da graça. Porque larga é a porta que conduz à perdição, mas estreito é o caminho e a porta que levam à salvação. Meus irmãos, cuidado. Cuidado com a direita excessiva de uma espiritualidade. E cuidado também com a esquerda perniciosa de uma libertinagem carnal. Nós precisamos manter o equilíbrio e toda vez que entendermos que o nosso coração está se inclinando à direita ou se inclinando à esquerda, é pararmos e nos colocarmos em sujeição ao Senhor, para que nós não façamos aquilo que Deus não quer que nós façamos de fato. Cuidado com os limites, irmãos. Quando jovens gostam de testar limites, né? Nós tínhamos uma brincadeira muito saudável. Eu não sei se você conhece Realengo, existe uma rua Capitão Teixeira, que deve ter os seus 2 quilômetros de extensão, começa na esquina da rua Carumbé e vai terminar ali perto da atual Advec, que era a antiga Casa e Sendas de Realengo, né? E essa rua começa com uma ladeira. Aí nessa rua há um trânsito de ônibus, né? Ponto final do 383 ali, 391 passa por um pedaço, combis e muitos ônibus. E nós tínhamos uma brincadeira saudável, que era descer pela faixa amarela que dividia as duas faixas, do início da Carumbé até o final, independente do que acontecesse. E nós descíamos em alta velocidade de bicicleta. E, meu irmão, idoso e criança é Deus que guarda. Nossa, só de pensar hoje. E nós descíamos como se não houvesse amanhã na reta. E às vezes os ônibus tiravam fino de um lado, fino do outro, carro passando. E quem saísse para desviar, perdia. Ninguém ganhava nada, mas era um negócio. Às vezes na vida a gente gosta desse tipo de adrenalina, de andar na faixa. O problema é que quem anda na faixa, um dia, cai para um lado ou para o outro. Não há equilíbrio que nos faça ficar na faixa por tempo indefinido. Alguma coisa nos derrubará, nos conduzirá para um lado, nos conduzirá para o outro. O resultado pode ser um resultado extremamente trágico. Talvez você saiba que existem algumas áreas na sua vida, alguns relacionamentos em que você está trilhando a faixa, em que você está indo no limite. Meu irmão, quem anda no limite está correndo sério risco de sofrer um acidente. Quem anda no limite está correndo sério risco de se machucar. Na época em que eu era um surfista, ou melhor, um bodyboarder, né? Eu, às vezes, me empolgava. E existe um princípio espiritual que eu aprendi com um pastor muito querido, que quem quer tirar onda tem que segurar a onda. E às vezes o mar estava muito grande e eu vou entrar assim mesmo. E até quem era mais experiente falou assim: pô, cara, não entra não. Entra do outro lado da pedra. Não, eu vou entrar, vou pegar uma onda só. Vou dropar uma onda só. E a mesma adrenalina que te motivava a dropar uma onda de 1,5 metro, 2 metros, e que às vezes você pensa assim: é uma onda pequena. Não é não, irmão. Uma massa de água absurda. E a mesma adrenalina de você ver a parede de onda se formando na sua lateral, e você conseguir manter a prancha exatamente na posição e na angulação correta, com a força precisa para que você deslize por toda a parede de água, sem que a parede de água te projete para o fundo de areia. No mesmo instante em que ela te motiva, ela é um limite tênue entre uma séria lesão. E algumas vezes eu errei o cálculo.
e sair com alguma torção, sair com alguma luxação, sair com algum ferimento. A adrenalina que nos move pode ser a mesma adrenalina que cause traumas e ferimentos que vão impactar a sua vida. Cuidado, mantenha o equilíbrio. Não ceda ao extremo da esquerda, nem ceda ao extremo da direita. Concluindo, para nós encerrarmos. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede o caminho ou as saídas da vida. Como não perder a saída? Guarde sua língua, guarde os seus olhos, guarde os seus pés e mantenha o equilíbrio. Seja vigilante, meu irmão, porque nós não perdemos as saídas da vida de uma hora para outra. Nosso coração começa a ser contaminado quando a gente permite que a nossa boca fale tolices, quando a gente empresta a nossa boca ao diabo para falar mal dos irmãos, quando a gente permite que o nosso coração seja verbalizado de forma indevida. Cuidado com os seus olhos, porque quando nós permitimos que o nosso olhar foque nas distrações e não no objetivo que Deus tem para nós, nós trilharemos caminhos que não deveríamos trilhar. Cuidado com os seus pés, porque nós pisamos em lugares onde Deus nunca mandou que nós pisássemos. E porque nós não temos a capacidade de manter o equilíbrio, nós caímos da faixa. E experimentamos uma queda, muitas vezes, devastadora. O seu coração é a represa espiritual da sua vida. Se houver uma rachadura, ela vai começar a drenar, e daqui a pouco você experimentará uma inundação de um deserto espiritual na sua existência. Cuidado com o seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero conduzir você à oração, mas antes eu vou pedir ajuda ao Ministério de Louvor, que vai entoar essa canção. E eu quero desafiar você a fazer dessa canção a sua oração. Depois nós vamos orar, consagrando a sua vida ao Senhor, mas faça dessa canção a sua oração nessa noite. Que você aprenda a guardar o seu coração incólume diante de tudo aquilo que tem tentado tirar você do caminho que Deus já trilhou na sua história. Adore o Senhor, ore com essa canção.